Vivo pela terceira vez. Eu tava falando ali, eu acho que não salvou o segundo vídeo, mas eu falei que eu vou repetir, porque o que eu tô falando aqui é muito forte. E eu creio muito no mundo espiritual, eu creio no Senhor, eu confio nele. E é nele que eu tô firme. Firme e fixado na rocha. E nada vai me deter. Se isso aqui é o inimigo querendo atrapalhar, cara, quem que é o diabo? Que não vai me parar, nada nessa terra vai me parar. A mensagem que eu tenho que levar para falar, não importa, pode cair essa live aqui 10, 20 vezes, 50 vezes, não importa, nada vai me deter nessa terra. Nada, nem pessoas, nem circunstâncias, nem o mundo espiritual do diabo, coisas inimigas, nada vai me deter. Quem que é o diabo perto do espírito que eu carrego, que habita em mim? Então assim, só porque hoje eu tô falando nesse mal do século, é o que eu comecei a iniciar aqui falando, o mal do século é a depressão. Almas estão clamando, estão perdidas, estão atormentadas. E hoje é um grande dia, porque hoje eu tô falando, expondo tudo que eu passei de depressão, anos da minha história, como que isso começou a acontecer, como que isso acontece na sua vida ou na vida de pessoas que estão próximas a você. Então assim, eu encerrei a primeira live porque uma pessoa falou que não estava saindo áudio. Então eu também não sei como que ficou a primeira live, se saiu áudio ou se não, mas eu salvei a primeira live e essa aqui é a terceira já. E se cair de novo eu vou abrir a quarta, a quinta e tá tudo certo. Nada vai me deter, em nome de Jesus. E é o que eu estava falando, a minha história, e como de todos, a sua que você está me ouvindo aqui, se você está passando por depressão ou conhece alguém, é porque, assim, talvez, a maioria dos casos é porque a gente plantou. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente não faz nada, a gente colhe, porque a terra devolve. A vida devolve. A vida devolver é o quê? Deus nos deu a semente e a terra. E falou para o homem, planta. Você comerá do próprio fruto do seu trabalho. Então, se você decidir não fazer, a terra devolve essa atitude que você tem. Se você decidiu fazer, devolve do mesmo jeito. Então, fique em paz. E tanto para o mal, tanto para o bem. E o que eu falo sobre a depressão minha que eu tive, é que eu plantei o mal, cara. Na verdade, eu plantei, eu estava trabalhando, eu não estava fazendo mal para ninguém. Mas na minha cabeça era só trabalho, era só negócio, era só dinheiro, eu estava obstinado. O meu coração estava nessas coisas. E aí é onde que o mal, a raiz dos males mora, o coração estar nessas coisas. O meu coração estava nos carros que eu tive, o meu coração estava em mansões que eu gostaria de ter e eu estava trabalhando para aquilo. O meu coração estava em fazer negócio e não importa o que for, eu vou ter, porque eu estava obstinado. E eu, por desonra familiar, eu desonrei a Deus, eu desonrei aquilo, eu não reconheci que era o Senhor que estava agindo com a tua mão ali, porque as coisas foram muito rápidas de uma hora para outra. Só que eu vim de um tempo trabalhando, ralando, porque eu sempre, igual eu falei na primeira live de hoje, eu falei que desde os meus, na verdade, 6, 7 anos eu empreendi. Eu sempre fiz. Eu vendia gelinho na rua, depois com 15 anos eu estava cantando em bar, boteco. Eu estava trabalhando, com os 18 anos saí de casa, fui empreender, aí tive que fazer faculdade obrigado, porque meu pai falou, você vai ter que estudar. Então tá bom, eu estudo, mas eu vou empreender, porque eu queria empreender. Fiz um monte de coisa, abri loja, quebrei, fechei, abri outro negócio, vendi marmita, vendi cesta básica, película de unha de mulher, e eu sempre estava ativo fazendo. E aí, quando meu pai faleceu, as coisas ficaram difíceis, falei, agora eu preciso dar certo, eu preciso me sustentar, porque o meu pai ainda ajudava, meu pai e minha mãe ali sempre ajudando, a minha faculdade, os meus negócios, a minha moradia, eles bancavam. Então eu tomei aquela pressão, e o Senhor me levou, me falou, mas eu nem sabia que era Deus falando, sai da sua casa, sai da sua parentela, sai da tua terra, e vai para a terra que eu estou te dando. Mas eu não sabia para onde eu ia parar, só sei que eu falei, eu vou fechar, eu tranquei minha faculdade no último ano, penúltimo ano, eu deixei amigos, a terra que eu sempre fui criado, o interior onde eu morava, Três Lagoas, Andradina, sempre fui criado, eu nasci e cresci ali, e eu deixei tudo para trás para seguir aquilo que meu coração estava falando para fazer, eu conheci apenas uma pessoa em Bauru, no estado de São Paulo, e empreendi um novo negócio, começou a dar certo, aí depois de 4 meses, 5 meses, cara, eu estava aqui em São Paulo, capital, em São Paulo, capital. Quem diria um dia eu estaria morando aqui e empreendendo aqui, e ainda mais na madrugada no Brás, vendendo roupa feminina e fazendo um negócio que eu nunca tinha feito. Olha que loucura, mas era a mão de Deus. E nessa loucura, quando eu pus intensidade, repetição, eu só trabalhava tal,
Aconteceu em 40 dias. Eu fiz muito dinheiro, todas as coisas, só que eu fiquei soberbo. Eu fiquei soberbo e eu não reconheci que era a mão de Deus. Então, mais uma vez, eu plantei. Eu plantei, Deus ele concedeu, porque Deus já concedeu todas as coisas para nós. Só que nós temos que ter e buscar o Senhor. Ter sabedoria. A sabedoria vertical que vem do céu, não é nem a sabedoria aqui na horizontal, humana, porque aqui a gente pode comprar conhecimento, adquirir experiência, estar num lugar, aprender, mas essa é uma sabedoria humana, que é poderosa, é do Deus vivo. Então, se você tem a sabedoria de Deus, cara, nada se perde. Você pode estar passando por uma dificuldade tão grande. E hoje eu passei por esse processo, 7 anos nesse processo, sendo esmagado, corrigido, disciplinado por Deus. E eu agradeço ao Senhor por ter me castigado, porque senão eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu não estaria com o coração em paz, vivendo a plenitude, nas dificuldades que eu vim passando de um tempo para trás. E eu aprendi na dificuldade a amar essas dificuldades, porque ela me forjou a crescer, ela me preparou, ela me capacitou. O ouro é muito doido quando você tem o conhecimento. As coisas quando é forjadas, elas são... O ouro é polido, quando tudo que é maravilhoso aos nossos olhos e realmente faz sentido da natureza, ele precisa passar pela dor. A terra, quando vai plantar, ela precisa ser arada, ela precisa ser tratada. E ali tem uma dor na terra. A terra chega, geme, porque precisa ser limpado. E essa depressão minha, quando eu passei pelo que eu passei, porque eu plantei isso. Eu desonrei a Deus, menti, fiz tudo o que fiz e chegou a conta. E glória a Deus por isso. E Ele me ensinou os teus caminhos. E aí eu tive que passar e passei por muitas coisas. Só que, igual eu falei, eu não tinha o conhecimento de Deus. Eu não tinha sabedoria, eu não tinha o conhecimento porque eu não buscava. Eu vivia do meu jeito, só que eu estava com muita dor. A dor da depressão é profunda e eu sei. Eu sei como dói, eu sei como que é uma angústia, é um buraco negro, é realmente as trevas. É o que o diabo ele quer te deixar lá. É o que ele quer plantar, ele quer tirar a vida, nos destruir, matar, roubar. Ele quer destruir famílias e é o que vem acontecendo. Ele quer destruir família, que é o principal, desde Adão e Eva, que o Deus criou primeiro, desde o princípio. Família. E hoje o que a gente está vivendo? Famílias sendo destruídas pelos vícios, pelas distrações, pela pornografia. Pessoas estão sendo roubadas. Pessoas depressivas estão o quê? Vivendo no passado. Porque perdeu uma coisa ou outra. Cara, perdeu aqui. Cara, meu Deus. Você acha que perdeu, mas você está sendo livrado daquilo para você reconhecer aquilo que você não conhece ainda. O conhecimento vos libertará. Está escrito na Bíblia. Busca sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você teme o Senhor, acabou. Porque você vai fazer aquilo que Ele te ordenou fazer. Não mais os seus desejos. Não mais as suas vontades. Não mais com a força do teu braço. Não mais do seu jeito. Mas você vai fazer aquilo que Deus ordenou. E aí eu vou contar. Eu vou contar um negócio que eu não tinha conhecimento. Tá, então o que você fez, Daniel, para sair da depressão? Eu tive que quebrar o meu orgulho. E nem ajuda humana. Quem mais dirá de Deus, né? Nem ajuda humana eu queria buscar. Eu não queria psicólogo. Eu falava, isso é coisa de louco. Eu não sou louco. Mas a dor estava profunda. Eu não procurava, mas até um certo ponto, que olha como que é a depressão, essas coisas, ela destrói lares, famílias. Porque se a gente está mal emocionalmente, a gente não sabe gerir a nossa mente, as nossas emoções. Se a gente não sabe gerir as nossas emoções, a gente pode nos destruir e destruir quem está ao nosso redor. E nessa época eu namorava. Não namoro mais, sou solteiro já tem um bom tempo. E eu destruía o meu segundo relacionamento ali, que já era 3 anos, tudo. Eu sei que o Senhor não queria que eu estivesse naquele relacionamento também, por questão de princípios, valores e tudo mais. Só que, voltando à depressão, eu destruí porque eu não estava emocionalmente, eu estava abalado, eu estava com depressão profunda, que eu não conseguia me amar. Então como eu vou amar o próximo? Como eu vou amar as pessoas, sendo que se eu odeio a mim mesmo, eu odeio a Deus, inclusive, porque se o Senhor habita em mim, eu sou o templo do Senhor, você é o templo do Senhor. As boas novas, quando Cristo veio, Ele nos disse que o templo do Senhor agora é o teu corpo. Paulo escreveu isso. Então, assim, eu não tinha conhecimento da palavra, tá? Até esse ponto. Então, a minha dor era tão profunda que eu falei assim, eu preciso ficar sozinho. Aí eu decidi terminar tudo, mas eu preciso de ajuda. Eu comecei a buscar ajuda humana. Foi onde que eu quebrei o meu orgulho, a minha arrogância, a minha ignorância.
Eu quebrei tudo isso e eu falei, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. E aí eu fui, comecei a fazer psicólogo, comecei a tomar remédio, fui no psiquiatra. E foi 2 anos tomando remédio, pesado, fazendo tratamento, conversando, conhecendo a mim, porque esse momento quando você está falando com o psicólogo ali, e eu falo, Deus usa pessoas capacitadas. Não quer dizer que ele não possa fazer todas as coisas, Deus pode tudo. Mas esse poder, ele usa pessoas aqui na Terra com habilidades, pessoas que sabem orientar, instruir. Por isso que eu falo, esteja em ambientes novos, conecte com pessoas novas, porque tem pessoas para te instruir, pessoas que passaram, que venceram tais coisas, que vão saber te instruir. Então eu decidi fazer isso, eu fiz esse tratamento, tudo, mas olha que louco. Eu melhorei muito. Eu comecei a abrir mais o meu coração, eu comecei a ficar mais sensível para as coisas, a observar mais as coisas. Eu comecei, mas nada funcionava ainda. O meu trabalho nada dava certo, nada funcionava ainda. Nada dava certo. E aí eu rompi o relacionamento, fiquei sozinho. Eu sentia dentro de mim algo queimando no meu coração, falando assim, eu preciso amadurecer. Eu estou que nem um garoto, eu sou um menino ainda, eu não cresci emocionalmente. Eu estava um jovem já de, acho que ali 25, 26 anos, 27, não lembro certo ali, por aí, uns 27 anos. Eu falei, cara, eu tô um adulto já praticamente e eu me sinto eu olho pro espelho e me sinto um garoto, um menino. Isso era ruim demais. Aí que vinha a sensação de falar assim, meu Deus, eu nem falava meu Deus, né, mas eu não sei nem o que eu falava, mas eu falava assim, nossa, eu sou ruim demais. Eu ficava falando, declarando coisa horrível pra mim mesmo. E eu não conseguia sair daquele cenário, não conseguia dar certo nos negócios, não dava certo nada. Porque eu ainda não tinha aprendido. E aí Deus fez eu passar por processos. Até que 2023 foi o ano da minha mudança, assim, da minha transformação. Que a minha cunhada deu um livro chamado Café com Deus Pai. E ali eu já estava sendo, 2022, final de 2022, eu já estava sentindo e viver novas coisas, viver novos ambientes. Buscar, e ainda meu coração estava em dinheiro, porque eu falei, não, eu quero aprender com quem sabe fazer, eu quero viver novos ambientes e tal. Comecei a assistir uns podcasts, comecei a frequentar uns lugares, que pessoas prósperas ali de todas as áreas, né, principalmente financeiramente, que era o que me chamou a atenção. Então eu falei, tá, eu vou fazer isso. E aí em 2023 comecei a ler, todos os dias, porque é um devocional e é todo dia. Então eu lia um versículo e a reflexão do pastor ali, que é o devocional, falando das experiências dele, dos testemunhos dele. Isso foi gerando fé no meu coração. Isso foi gerando, foi me alimentando. Deus já estava me alimentando ali. E aí eu comecei a me aproximar mais da palavra. Eu comecei a buscar mais, viver em ambientes tão novos. Nesse tempo, já fazia tempo, eu voltei a falar com meu irmão depois de 2 anos, né? Voltei a falar, acho que foi em 2018 para 2019. Voltamos a nos falar ali. Só que muita coisa ainda precisava ser curada. Muitas coisas ainda. Muitas. E a transformação só acontece quando a gente declara com a própria boca. E eu não sabia disso. Quando a gente confessa com a própria boca, mas crê no coração. Eu acreditava no Senhor, só que eu não confessava com a própria boca. Eu guardava para mim, só nos meus pensamentos, e aquele pensamento ele nunca era exposto. Por isso que eu falo, quanto é importante nós expormos as nossas dificuldades, os nossos bloqueios, os nossos medos, confessar com a própria boca, arrepender com a própria boca e clamar ao Senhor. Por falta do conhecimento a gente se torna um ignorante. E por muitos anos eu sofri porque eu era ignorante, obstinado e não queria ouvir, não queria falar, não queria declarar, não queria me redimir, não queria me prostrar diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o nosso Deus. Então eu pereci muito. E depois que eu me arrependi, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, que eu vivi novos ambientes, novas experiências, aí tem história desses 2 anos, nesses últimos 2 anos, tem história que eu estou pondo num livro, que através de um convite de um amigo, eu fui para a igreja, e ali o Espírito Santo, eu falo que ele quebrantou meu coração, só que eu já tinha tido uma experiência com o Senhor, num ambiente de um evento que não tinha nada a ver com a igreja. Olha que loucura! Então Deus não está nos lugares mais igual antigamente, no templo. Nós somos o templo.
Mas eu não tô falando assim pra você nunca ir à igreja não, tá? Pelo amor de Deus, você tem que estar em comunhão, você precisa ser cuidado por pessoas, até você ir se alimentando, gerando fé e você buscar o Senhor. Porque não fica dependendo de pessoas para interceder por você, porque o próprio Jesus é o intercessor, o próprio Jesus é Ele que nos liga no céu, é Ele que liga diretamente com o Pai. Nós podemos chamar o Deus vivo de amigo íntimo, de filho. Nós somos filho, de pai para filho. Jesus é nosso irmão. Depois que Ele foi para a cruz, Ele se tornou nosso irmão. Antes nós éramos servos, na época de Moisés, éramos servos. Depois nos tornamos amigos, porque o próprio Jesus falou, vocês, meus amigos, são meus amigos. E depois da morte, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, Ele falou para Maria, lá em João 20, falou assim, vai lá avisar os meus irmãos. Então somos irmãos de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo. Nós temos um Pai que Ele criou a terra, Ele firmou a terra, Ele estendeu os céus com a tua mão, firmou a terra com a sua sabedoria e entendimento, cara. Quando isso... Cada dia que eu como mais a palavra, coma a Bíblia, a palavra de Deus viva, a palavra é viva. E olha o que eu era, como eu pensava, minha cabeça nada com Deus, e hoje eu vivo e tenho grande prazer, grande alegria em viver as provisões, os milagres de Deus na minha vida, o cuidado, o carinho que Ele tem. Deus é zeloso, Deus é bondoso, generoso, o amor dele é fiel, é insondável os teus planos. Então, aquilo que você imagina que é bom, meu amigo, isso que você acha que é o teu sonho, não chega aos pés do que o Deus vivo tem para os teus planos da sua vida, para você, personalizado. Não chega aos pés, mas você tem que crer no coração e confessar com a tua boca, vai se batizar nas águas para o Espírito Santo apoderar-se do teu templo, morar em você, porque nós somos compostos por corpo, alma e espírito, mas é um espírito. Antes mesmo de você, se você não se confessar, declarar, saber que realmente eu reconheço que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador, o caminho, a verdade e a vida, e não descer nas águas, morrer para o seu antigo eu e voltar em espírito e em verdade, você não está salvo. E não só salvo, você não vai viver os planos do Senhor. Ele vai fazer de tudo para você reconhecer isso. O Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele vai fazer de tudo para você reconhecer isso, como Ele fez comigo. E eu declaro sobre a sua vida, cara, que em nome de Jesus, que essas palavras aqui estão vindo dos céus para o teu coração. Se você está assistindo agora ou assistindo depois, não importa o horário, o dia, o horário, mas que essa live, ela vá por multidões e das nações dessa terra, até os confins dessa terra, por onde ela chegar, se essa mensagem que eu estou falando aqui tiver um coração arrependido, glória a Deus, porque eu posso bater no peito e falar, eu era um cara obstinado, rancoroso, incrédulo, que achava que tinha fé, mas não tinha, não vivia Cristo. Eu posso falar, se Ele me transformou, Ele pode transformar. Ele me tirou das trevas e me deu vida, Ele me trouxe a luz. Ele me deu vida, esperança, um futuro. E eu não estou falando só de um futuro aqui nessa terra, porque aqui a gente é rápido, é um futuro eterno. Eu perdi uma herança terrena de um pai, eu perdi tudo num day trade, eu perdi dinheiro, perdi casa, mas eu ganhei uma herança eterna. Eu ganhei vida eterna. Eu ganhei vida eterna, cara, e você pode, ainda há tempo, as portas estão abertas, mas quando fechar, acabou. E a gente está no fim dos tempos, e eu creio nisso, porque, cara, o conhecimento ele liberta e nos coloca esse momento, esse novo tempo que a gente está vivendo, essa nova geração, esse tudo que estamos vivendo, é só você abrir os olhos e observar. Um avivamento está se levantando, mas o outro está se levantando também contra, e em Apocalipse está escrito essas coisas, que reis, nações vão se levantar, e vai ter aquela loucura, e vai ter o fim dos tempos, e tem 590 profecias na Bíblia, 570 já foram cumpridas, faltam 20, 3%, falta 3%, para as taças do céu quebrar, descer o terror na terra, e aí a justiça, vai haver aquele dia, o dia vai chegar, que é o ranger de dentes, que aí não tem para onde mais você correr, aí fechou o tempo, aí não tem mais tempo, e eu não estou falando isso para te causar medo, mas é um temor, para você abrir os olhos,
para você abrir os olhos e arrepender, para você ainda governar e reinar nessa terra, porque Cristo falou para nós. Paulo escreveu lá em Romanos 5,17, para a gente que nós reinaremos em vida em Cristo Jesus, porque se o mal, lá está escrito assim, através de Adão entrou o mal no mundo, nossa carne é pecaminosa, o mal entrou e o mal reinou por causa de um. Agora imagina, vocês reinarão em vida por causa de um também, Cristo Jesus. Vocês todos reinarão em vida. Então não é na eternidade ainda. A eternidade é outro rolê. Mas é em vida. Acorda para a vida. Para de viver os desejos do seu coração. Jesus falou. Ele disse, negue-se a si mesmo. Negar é renunciar, ressignificar, muda a rota, muda a sua mentalidade, retoma, muda a rota, gira, vira as chaves do reino na sua cabeça, negue-se a si mesmo. E depois ele falou, tome a sua cruz e siga-me. Tome a tua cruz é o quê? Cara, você vai ter que passar pelos processos. Eu passei por anos perecendo porque eu estava obstinado e teimoso. Não obedecia, eu desobedecia. Só que quando eu reconheci, ficou fácil? Não. Eu tive que passar pelo castigo, porque eu reconheci, agora você vai passar pelo deserto. Olha que louco, quanto mais rápido você decidir, mais rápido acontecem essas coisas. Você está só adiando, para de procrastinar a vida eterna. Porque tem um tempo, esse relógio está correndo. Esse tempo está correndo. Vai chegar uma hora que o ponteiro, cara, é muito louco. A Terra está em movimento, está em 1670 por hora, a Terra gira nessa velocidade, tá? Haverá o tempo que os relógios, tudo vai parar. O sol vai desligar. Imagina um sol apagando, a luz do sol e a lua. Apagando. Virá a escuridão. Dias de trevas. Vai chegar esse dia. Que o tempo vai parar. Porque nós estamos num tempo, se eu não me engano é Cronos. Cronos. Nós estamos no nosso tempo que nós achamos que é esse tempo. Mas Deus está fora desse. Que é Kairos. É o tempo do Senhor, por isso que está escrito lá que 1000 dias para o Senhor é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 dias. Entendeu? O nosso tempo não é o tempo de Deus, por isso que fala, no tempo do Senhor. E tem muitas passagens, inclusive uma passagem falando, nem um dia mais. Nem um dia mais. Será o dia e a hora. Só o Pai sabe, ninguém mais sabe. Mas nós podemos ter o entendimento, a sabedoria de olhar para o que está acontecendo. Olhar o que está acontecendo no mundo e falar, cara, já se cumpriu tudo isso aqui, está acabando. E eu creio que nessa geração mesmo, não vai longe não. Não vai. Mas só o Pai sabe. O dia, a hora, o momento. Mas foque no agora. O amanhã não existe. Já põe assim, eu sempre falo, o amanhã, o futuro não existe. Projeta o futuro. Coloque nas mãos do Senhor. Faça aquilo que Ele ordenou. Projeta o futuro, mas viva o agora. Se só tem um agora, faça agora. Viva o agora. Com toda intensidade. Faça aquilo que deve ser feito. E não seja que nem eu. Eu vivia para o trabalho, eu era um escravo, eu não desfrutava. Deus, Ele nos fez para plantar, para regar, para descansar e para desfrutar. Ele nos fez para só trabalhar, e você está deixando. Olha lá, em Mateus 6,33 está escrito, busque primeiro o reino e a tua justiça. Primeira coisa, o resto é bônus, tá? Não importa com isso não. Mas o alvo é o quê? Busque primeiro o reino e a tua justiça. Quando você acorda, o que você busca primeiro? É o seu trabalho? É resolver problemas? Os problemas que é vão? O problema que, cara, é só na sua cabeça. Mais uma vez, a mentalidade, renova sua mente. O problema está na tua cabeça, na tua mentalidade. Se você não renovar a tua mente, não se dispor a estar em novos ambientes, com novas pessoas que já passaram por coisas, sabem o caminho, que estão vivendo aquilo que pregam, aquilo que falam, que tem os frutos do Espírito, os frutos físicos, os frutos da alma, os frutos. Ninguém consegue ser uma coisa que não é por muito tempo. Cola com essas pessoas, esteja na mesma frequência que elas. Cole com elas. Esteja aprendendo, faça, viva, aprenda ouvindo, a fé vem pelo ouvir. Primeiro aprenda, seja humilde o suficiente. Aprenda, ensine, transborde e desfrute. A vida foi feita para isso, tem que descansar. Você está trabalhando demais. E eu vivia trabalhando, loucura, eu dormia 2 horas por dia.
Você acha que Deus fez você ser um burro de carga? Para trabalhar 24 horas por dia? Para trabalhar 22 horas por dia? Não descansar? É lei, é princípio. O Senhor fez a terra em 6 dias e no 7º descansou. E falou para o homem, aquele que não descansar a tua própria terra no 7º dia. Essas eram as leis. E os princípios dela continuam. Se não houver descanso, eu junto tudo isso num dia só. Tem que ter o descanso, o desfrute, o plantio, trabalhar, fazer, agir. Cara, eu li ontem uma passagem tão maravilhosa. Agora eu não vou lembrar, eu acho que não vou lembrar, vamos ver se eu lembro. Que fala, não temas, é sobre não temas. Não temas, mas o Senhor fala logo em seguida assim, haja, faça, esforça-te, lembrei, esforça-te. Então peraí, não temas, não tenha medo, não está falando assim para ficar parado, para ficar dormindo, para ficar só descansando. Ele está falando assim, haja, esteja em movimento. Faça tudo o que eu mandei. Faça tudo o que eu ordenei. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. E todo mundo foi chamado. Para de achar que tem um escolhidinho. Deus, eu creio assim que Deus acaba escolhendo algumas pessoas, talvez pelo, não coração, porque nosso coração, nossa carne é contaminosa, mas talvez pela... Aqui é uma coisa que eu sinto, tá? Não é uma certeza, não está escrito na Bíblia que eu não vi ainda, mas eu sinto que talvez a disposição daquela pessoa. Ela está disposta a falar, Senhor, eu estou disposto a te obedecer. Usa-me, use-me. Eis-me aqui o teu filho. Paulo falava isso. Eis aqui o teu filho. Usa-me, Senhor. E aí ele usa. Ele sonda o coração. Ele sabe, ele conhece todos. Não adianta esconder e mentir para você ou para pessoas que estão ao seu redor para agradá-las. Sendo que o próprio Deus era quem você deveria temer. E enxergar que Ele está vendo tudo. Não adianta você se esconder debaixo da cama, Ele vai estar te vendo. Não adianta você se esconder debaixo da terra. Ele é aquele que era, é e sempre será. Ele tem poder sobre os céus, a terra e debaixo da terra. E até o que está mais na profunda escuridão, nos oceanos. Cara, é muito louco, porque tá tudo escrito na Bíblia. Isso não é invenção da minha cabeça, tá? Pode até parecer loucura, mas tá tudo escrito. E quando você conhece, é bom demais. É bom demais. Então reconheça as tuas fraquezas, se arrependa, cara. Não carregue esse jugo pesado, esse fardo pesado da sua depressão. Depressão, quem é depressão? A sua frequência precisa aumentar, precisa largar. Você precisa largar isso para trás. Deixar, não é começar do zero, porque não tem como resetar. É ressignificar, mudar a rota. Isso que você tem para trás vai servir como testemunho de transformação para encorajar outras pessoas. Tudo que eu passei, eu venho expondo aqui, em rede, em pública. Porque eu já comecei a fazer isso antes de ligar a câmera. Eu já fiz isso e faço por onde eu estou. Eu falo dessas coisas que eu venci pela graça e a mão do Senhor. Então aqui eu falei os meus problemas com álcool, com droga. Cara, foi muito ruim falar isso para minha mãe. Eu vi profundamente a alma dela entristecida de ouvir, porque ela nunca imaginou que o filho dela poderia ter usado droga um dia. Eu vi, mas é necessário a gente expor os nossos pecados, confessar os nossos pecados. Porque isso lava a nossa alma, isso nos santifica, isso nos purifica, isso faz o Senhor falar assim, servo bom e fiel, meu filho, eu estou aqui, eu vou te transformar. Vai ter a responsabilidade, vai haver a correção. Deus, ele é justo. Então, pelo que você plantou, você vai ter que passar pelos processos das consequências. Vai passar, mas vai passar. Creia, acredite, o que você está passando hoje vai passar. O que fizeram com você, perdoa. Foi o melhor que a pessoa pôde fazer. Quem foi abusado, quem foi abusada, cara, talvez é muito difícil falar isso com a própria boca, mas confesse com a Deus, de todo o coração, fala, Senhor, chora, rasga o teu coração diante do Senhor, fala, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu perdoo essa pessoa, eu deixo ela para trás, eu perdoo porque eu quero seguir a minha vida, eu quero... E Deus vai vai te restaurar de tal maneira que você vai ficar agraciado ou agraciada da paz que vai vir no seu coração, do peso que vai sair quando você confessar de todo o seu coração, da tua boca isso. Quando você perdoar a si mesmo,
Quando você perdoar as pessoas que te feriram, mesmo elas não merecendo, porque quem merece perdão? Quando você perdoa, o próprio Deus perdoa a gente sem merecer. Mas Ele escolheu perdoar. Então aprenda isso. Se o Deus te perdoou, sendo você que não mereça, perdoa o outro também que não mereça. Porque Deus Ele veio buscar os pecadores, não os justos. Quem recebe perdão é quem não merece. Quem recebe perdão é aquele que pecou. Então se ele e ela te magoou, te feriu, perdoe. Não porque ela merece, mas pelo reconhecimento, para livrar a sua alma, o teu coração, para reconhecimento da grandeza do Senhor. Porque Ele te perdoou. E se você não perdoar o seu irmão, se você não perdoar o teu próximo, o Pai não te perdoará também. Assim está escrito. Se você tiver alguma coisa que não foi perdoado com o seu próximo, o seu irmão é todas as pessoas. As pessoas nós somos irmãos. Em Cristo Jesus somos irmãos. Se você não perdoar aquela que te feriu, pode ser a pior coisa dessa terra. Deus não vai te abençoar, não vai te salvar e não vai te perdoar pelos seus pecados. Por isso que o Pai Nosso é perfeito, né? Jesus ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se você entender a poderosa, essa oração que o Senhor Jesus ensinou, antes de orar, leia e parte por parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O teu nome, a glória é tua. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O vosso reino? Como assim? Você é um reinante aqui. O Deus confiou em você e em mim para reinar nessa terra. Então somos reinantes. Está na Bíblia, está na oração. Venha a nós o vosso reino. O reino dos céus é do Senhor. Ele que manda lá, mas Ele confiou a terra para o homem, para a humanidade. Venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha isso, meu Deus, é muito poderoso, cara. Se você entender isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, então, quer dizer, nos dá hoje, não amanhã. Ele não falou amanhã, nem ontem. Vivo agora. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, agora. Então não fica ansioso pela manhã. E está inclusive em Mateus, que Jesus fala no monte que se até os pássaros, a criação do Senhor, que criou todos os animais, se Ele alimenta eles, não falta. Eles não vão te alimentar, sendo que você é imagem e semelhança, né? Se você é filho, vocês não são mais importantes que estes? Então, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós vamos perdoar aqueles que são nossos devedores. Aqueles que são as nossas pessoas que nos judiou. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Não deixa o nosso pé virar para a direita e nem para a esquerda. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha aqui, é bom demais. Ah, meu Deus do céu. Grande alegria, grande dia hoje. Falar isso, a live cair não sei quantas vezes, ficar muda a live. Porque você que estiver ouvindo até aqui, se você entender, e se um coração aqui for quebrantado pelo Espírito Santo, que Ele convence, mas você precisa abrir o seu coração. Se um coração que ouviu essa live, as palavras que eu falei, que for quebrantado e ser uma alma ganha para Cristo, grande alegria, a glória do Senhor. Mas nós somos usados para reinar aqui nessa terra em vida. Nós somos usados para levantar homens e mulheres. Nós fomos ordenados. O chamado é para todos. Ide, indo, caminhando, andando, movimento. Ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
por todas as nações, por onde você estiver caminhando. Você deve estar pregando a tempo e fora de tempo, assim como Paulo diz, a tempo e fora de tempo. Mas coma a palavra, coma, busque conhecimento, e não só conhecimento, não é sobre ler, é sobre viver. Você precisa viver essas coisas, você precisa. E a depressão, agora, depois de tudo que isso eu falei, assiste a primeira live, já entra nessa outra aqui, porque caiu várias vezes. Assiste e entenda, depois de tudo isso que eu falei, a depressão está onde? Quem é depressão? Quem é diabo? Quem quer opressão? O que é? Está uma frequência aqui, você já está na frequência aqui em cima. Você já está reinando sobre todas as coisas, você está expulsando o diabo, você está expulsando o demônio. Porque você tem autoridade, porque Deus confiou em nós expulsarmos demônios. Os anjos de luz caído, que é o diabo, não tem poder sobre o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos poderosos aqui na terra, em nome de Cristo Jesus. Nós temos a autoridade de expulsar demônio. Você tem noção disso? Você consegue viver um negócio desse? Você consegue entender? Eu não sei se você está me entendendo, mas eu espero que esteja, ou que venha a entender logo ali na frente, porque eu sei que lá atrás eu também não entendia nada disso. Há alguns meses atrás, inclusive, muitas das coisas que eu estou falando e vivendo hoje, eu não entendia. É um processo. Eu não espero que você entenda tudo e nem que concorde com tudo. Mas aquilo que Deus mandou eu fazer, eu estou fazendo. Não importa o dia, o lugar, aonde, mas se Ele mandar, abre a boca e fala aquilo que eu estou ordenando falar, eu vou falar. Não importa se a internet vai cair, não importa se vão tacar pedra, se vão falar mal, se vão me criticar, não importa. Se Ele me deu essa autoridade aqui na terra, eu vou me posicionar e vou falar aquilo que é para falar. E acabou. Então, a vida é assim. As pessoas vivem correndo atrás de coisas, sendo que essas coisas deveriam estar correndo atrás de você. Eu vivia correndo atrás de dinheiro. Agora eu creio e eu vivo. O dinheiro corre atrás de mim. Os negócios, as oportunidades, eu faço as coisas. Mas eu transbordo na vida das pessoas. Eu faço aquilo que deve ser feito. Primeiro o reino. Eu busco a palavra primeiro. Eu busco primeiro falar com o Senhor. Mesmo que tem dias falhos, que eu posso falhar, que eu sou ser humano, de acordar, pegar o celular ali, a hora que eu ver, peraí, deixa eu ir ali, e aí eu volto para a mesa. Eu volto na mesa e com todo amor e temor ao Senhor, eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia. A Ti rendo graças, porque o Senhor é bom, misericordioso. O Senhor é maravilhoso, zeloso. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso em todas as questões. Nos momentos ruins, o Senhor tem a paz que traz do meu coração. O Senhor está cuidando, eu sinto. Eu vejo com os olhos naturais e com os espirituais. O que eu não estou vendo com os olhos naturais, eu sei que o Senhor está movendo situações e coisas. Eu sei. Eu sinto. Mas isso é um processo. Então a depressão, ela tem como mudar, mas você precisa querer mudar a sua mente. Renove a sua mente. Esteja em ambientes novos. Para de ser obstinado, para de ser teimoso, teimosa. Para de ser orgulhoso, arrogante. Busque ajuda. Busque ajuda até você sentir que, com pessoas também, até você ser gerado uma tamanha fé por estar na frequência dessas pessoas que estão vivendo em Cristo e que Cristo estão vivendo nelas, que você vai gerar tamanha fé, que você vai buscar tanto o Senhor todos os dias, que você vai ver a transformação na sua vida, na sua família, você vai ver a transformação em todas as coisas, na área financeira, na área de tudo, porque Deus nos criou para prosperar e não nos causar danos. Deus não se alegra e não tem prazer em ver sofrer os teus filhos, a tua criatura. Nem todos são filhos. Olha que louco, eu não sabia disso. Todos nós somos criaturas, todos os seres viventes dessa terra são criaturas, mas aqueles que creem no coração, confessam com a boca que são batizados e sabem que Cristo Jesus é o único caminho, esse se torna filho. É assim que se torna filho. Eu sou filho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela misericórdia dele. Hoje eu posso dizer, eu sou filho. Eu estou salvo. Glória a Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou, ordenou. Eu estou obedecendo. Mesmo tendo os pecados. Mas eu estou fazendo porque eu não vivo mais debaixo de condenação. Todos nós estamos condenados se estamos à mercê do mundo.
todos já estão condenados, mas aqueles que batizam no Espírito, desce o fogo de Deus, que são batizados e creem, passam por esse processo, eles são salvos, e não estão mais debaixo da condenação, mas estão debaixo da graça e do favor de Deus. É assim que é o que é. É assim. E não invente outra coisa, não importa o que vão falar, é assim. Busque conhecimento, busque você mesmo na palavra. Deixa eu ver se está certo isso aqui que esse cara está falando, deixa eu ver o que essa mulher aqui está falando, deixa eu ver. Aí você vai ler, você vai buscar uma palavra que você não entender, entenda no português, entenda na raiz do hebraico, que é o Deus falou no hebraico lá com o povo, na língua, para não ver se não tem distorção do contexto da palavra, da raiz da palavra, do sentido da palavra. Se eu fosse você, assistir essa live várias vezes. Volta essa live, volta na primeira live. Eu não sei se saiu áudio, mas já basta essa aqui que eu vou salvar. Eu até tirei do Wi-Fi, eu tirei do Wi-Fi e coloquei no 5G. Aqui tá no 5G. Porque eu vi que o Wi-Fi não estava funcionando. Eu abri pela segunda vez, travou. Aí fui para salvar, falei algumas coisas lá, fui para salvar, não salvou. E eu falei assim, sem estar gravando, falei assim, não vai me parar. Não importa o que está acontecendo agora, mas eu tenho poder e autoridade em nome de Jesus. Nada vai me parar, nada vai me deter nessa terra, nada vai me parar. Aquilo que eu falei, que eu comprometi, que eu fiz o compromisso com o Senhor, de falar hoje, amanhã, depois, todos os dias, eu vou fazer até o último dia do meu suspiro, que Deus me deu aqui nessa terra. Não sei o dia que é, mas enquanto isso eu vou sentar o couro, o bambu, e vou fazer aquilo que Ele falou para fazer. Não importa. E eu já deixo aqui, entra no link da bio aqui do meu Instagram, entra lá no grupo, porque não basta você ouvir uma vez, você precisa estar em movimento, você precisa andar com pessoas que estão nessa frequência, você precisa andar com gente, você precisa estar aprendendo o tempo todo. E eu criei esse grupo no WhatsApp, porque eu vou fazer daqui a 30 dias, vai ser dia 2 ou 3 de outubro, provavelmente dia 3 de outubro, numa sexta-feira, lá em Alphaville. Já compra sua passagem se você é de fora, dá um jeito, mas vem para esse evento. Eu vou passar informações nesse grupo, quando liberar as vagas, porque são vagas limitadas, não vai ser uma palestra, não é motivacional, não, é algo que eu senti no meu coração queimando, para renovar a mente de um povo, para que seja transformado. Vamos falar de negócios, vai ter várias oportunidades, esse ambiente onde pessoas estão com princípios do reino, esse ambiente é bom para fazer negócios, conhecer novas oportunidades, e o network é isso, é relacionamento, gera confiança. Você tem que estar em movimento, você tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Como você vai andar com pessoas prósperas na vida em todas as áreas, sendo que você não está no meio delas. Você precisa buscar. Então, dá um jeito. Entra nesse grupo. Quando for liberado acesso, compra o mais barato possível, que o primeiro é mais barato. Não quer dizer que é barato, que barato e caro não existe, mas é o valor que vai ser gerado na sua vida. Chama Método RM. É um método de renovação, reprogramação mental. Você vai ser algo transformador. E tudo que eu aprendi, eu acessei, comprei acessos, inclusive com o Pablo Marçal, fiz o método IP, é exatamente o que eu aprendi lá e em outros lugares. Tudo que eu tenho de repertório, contexto da minha vida, eu vou transbordar na sua vida e você não vai sair de lá como você entrou. Eu te garanto, da minha parte, o que eu puder despejar em você, para você arrancar essa alma aprisionada, para você ser livre, você ser libertado, renovar a sua mente, renovar a tua alma, renovar tudo, para você mudar o rumo da sua vida, da sua família, eu vou fazer. Então só depende de você tomar a decisão e partir para cima, cair para dentro. Esteja em movimento. Entra nesse grupo do WhatsApp, no link da minha bio. Entra lá e não perde. Não perca esse primeiro. Não perde. Não perde. Porque aquele negócio, quem chega primeiro bebe água limpa. Então eu vou dizer assim, está barato. Por não existir o barato e caro, mais uma vez, não existe isso. Depende da sua fase, depende das munições que você, as habilidades e competências que você adquiriu durante o tempo, durante um período. Mas não existe esse negócio, tá caro. Não tá caro não. E o valor que vai ser gerado? Eu paguei em mentorias, 60 mil em mentorias, paguei 24 mil nesse método IP, eu paguei acessos, eu comprei acessos. Porque para você chegar perto de pessoas que carregam experiência, carregam a sabedoria, sementes do reino, carrega experiências
que viveram, que sabe os processos que deve se fazer, que sabe reprogramar, sabe lidar com pessoas, sabe fazer essas coisas, você precisa acessar. E tá tudo bem, isso são negócios também. Mas aquilo que Deus me deu, eu vou transformar, eu vou sempre entregar de graça recebi, de graça eu darei. E que é o que eu estou fazendo aqui, e todo dia que eu estou fazendo aqui, eu já estou passando para vocês. Se você ouviu aqui, glória a Deus, mas esteja em movimento. Glória a Deus para que Ele transforme a sua vida, porque quem transforma é o Senhor, não sou eu. Mas outras pessoas estão sendo usadas nessa terra para ser instrumento do Senhor, para abrir a sua mente. Eu mesmo, com toda a fé que eu já vinha tendo e vivendo com o Senhor, com todas as experiências que eu venho tendo com o Senhor, eu falei, Senhor, eu sinto que o Senhor quer que eu esteja naquele ambiente, porque eu preciso ser ativado de tal maneira que eu não tive ainda uma conexão física com alguém. E as pessoas hoje precisam de experiências. As pessoas estão muito online, as pessoas estão longe, estão distraídas, estão corridas demais. Você precisa separar um tempo, e esse tempo vai ser um dia imerso, vai ser uma imersão profunda, que você nunca viu como antes. Vai ser algo poderoso. Isso eu posso te garantir, não vai ser nada como você já viveu na sua vida. Não é palestrinha, não é coisa motivacional, é algo transformador. É algo que você não vai ter distração. Você vai focar o dia todo, vai desligar do mundo irreal e vai pôr os pés no mundo real. Você vai estar conectado. Nós vamos ligar o que, como está escrito na Bíblia, nós vamos ligar o que liga na terra, liga no céu, e o que desliga na terra, nós desligamos no céu. Assim faremos, nós vamos ligar o céu na terra. Esse dia vai ser ligamento do céu na terra. Nós vamos ativar isso. Nós vamos fazer uma ligação para o Senhor. Nós vamos fazer coisas que você jamais viu e jamais sentiu, uma experiência maravilhosa. Vai ser, eu tenho certeza, porque assim foi comigo em outros ambientes, e com todas essas experiências eu criei esse método que é o que vou entregar para você nesse dia. Então, entra nesse grupo, põe o celular para despertar já, dia 2 ou 3 de outubro, nós estaremos presencialmente, olho no olho, face a face, lá em Alphaville. Fechou? Tamo junto até a eternidade. Tenho certeza que sobre esse assunto de depressão, agora, caso encerrado, passe pelo processo e em nome de Jesus vai ser abençoado de tal maneira que você vai viver grandes coisas virão. E tamo junto, conte comigo em tudo aqui, e é nóis. Fique com Deus. Deus abençoe.